Salve galera, beleza? Mais uma vez o El aqui pra falar pra vocês sobre RPG, sobre a Meg. Mano, um atrás do outro que hoje o pai tá boladão, brincadeira. É só pra, literalmente lançar pra vocês terem esses conceitos aí. Que estão me cobrando sistema, e o sistema tá pronto aqui, vocês só não leram que vocês são vagabundos e tudo bem, entendo. Também não tenho todo o tempo do mundo pra ler. E realmente às vezes fica meio confuso do que o El estava querendo dizer, se é rascunho, se funciona, se não funciona. Eu preciso que vocês testem. Eu mesmo vou fazer algumas campanhas para testar durante o tempo aí. E bem, vamos entrar aqui no tópico agora que é habilidades. O resto da diferença tá naquela parte lá dos subatributos e atributos de habilidade. Eu vou dar uma inteirada aqui com vocês, vou dar uma lida com vocês para a gente entender, tá? Então, basicamente, as habilidades elas têm três tipos de habilidades, que são as ativas, as passivas e as condicionadas, tá? E as concebidas, mas normalmente são mais as duas primeiras que são utilizadas, as outras duas são mais situacionais, ocasionais, vamos dizer assim. Ativa, a habilidade que você vai lá, tenta utilizar e acontece. Passiva, ao time ela está rolando ali e você está conseguindo utilizar ela. Então, um exemplo, uma habilidade passiva, matemática. Se eu sei matemática, eu sei matemática. Se eu sei álgebra linear, eu sei álgebra linear. Se eu tenho respiração por osmose, eu tenho respiração por osmose. Se eu tenho óxido reborn, eu tenho óxido reborn. Isso é passiva. Ativa, eu quero dar um soco explosivo. Eu quero fazer um salto double jump. Eu quero fazer um golpe de armlock voador do jiu-jitsu. Ativa. Eu tenho que ativar, fazer uma ação para aquilo acontecer. A passiva estará sempre acontecendo. Condicionada. Cara, as condicionadas, elas são legais, mas difíceis de se interpretar, de se lidar. Porque as habilidades condicionadas dependem de um fator, certo? Um fator ali que vai fazer com que ela exista. Se não há esse fator, ela não existe. Propriamente dito, ela não pode ser ativada, ela não pode ser utilizada. Então, por exemplo, se eu tenho uma visão de longo alcance, eu estou numa cidade como São Paulo, lá no centro, com muitos prédios. Então, mano, se eu não conseguir pegar um high ground, eu não consigo usar a minha habilidade porque ela é condicionada, certo? A não ser que eu consiga ter uma amplitude de visão. Se eu estiver num lugar fechado, minha habilidade ela é condicionada, não adianta nada. Tipo, não é uma habilidade de zoom, é uma habilidade de visão ampla, tá? Visão ampla. Beleza? Assim como outros tipos de habilidades condicionadas que a gente pode aí estar desenvolvendo, pode estar aplicando, mas é só para vocês terem um contexto que existem habilidades condicionadas e certos fatores ativam ela. Exemplo, uma habilidade biológica que seria, vamos dizer assim, no estereótipo dos mundos, mas não do nosso, o lobisomem na lua cheia. Tá? Então, para você virar um lobisomem, você tem que estar na lua cheia. Nosso mundo não funciona assim, o lobisomem é totalmente diferente, mas que fique bem claro. E a concebida, que é aquela habilidade, por exemplo, se eu dou um buff ou uma habilidade, tipo, minha habilidade é para dar uma habilidade para os jogadores adversários. Então, se eu sou um cara que bufa, então eu estou dando a habilidade para o meu adversário passiva. Então ele vai ter mais dano, vai ter mais impacto, vai ser mais veloz e por aí, vamos dizer. E também outras atribuições, você pode literalmente dar a bênção para um jogador e essa bênção ser uma habilidade. Beleza? Bem, expliquei os tipos de utilização das habilidades. Tá? Agora a gente vai entrar nos formatos, ali nos tipos de habilidade dos subatributos. Então as habilidades motoras, as habilidades lógicas e habilidades biológicas. Só que eu quero deixar bem claro antes de eu começar a explicar aqui, que não são só essas que vão existir. Essas foram algumas que eu consegui pensar, tá? Que eu consegui mapear aqui para nós. E eu vou até destrinchar elas de uma forma um pouco mais clara para vocês, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar explicar para vocês como funcionam os graus de habilidades e os formatos delas aqui para vocês já terem uma noção, beleza? E vou dar alguns exemplos, né, que foi o que o Joselito me pediu, salve Joselito. E vocês vão ter mais ou menos uma noção do que é habilidade, como eu construo a habilidade no nosso universo e como funcionam as habilidades em termos de stats, por assim dizer, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, habilidades motoras. Você tem habilidades motoras e você pode colocar ali, pô, eu tenho qual habilidade motora? Se eu colocasse o básico, seria habilidade motora instrumental. Então eu tenho
A habilidade motora instrumental é uma habilidade. Então, toda vez que meu personagem... É uma habilidade passiva, por exemplo. Eu tenho uma habilidade passiva de instrumento ou ativa de instrumento. E aí... Ou condicional de instrumento, tanto faz. E aí, quando eu estou tocando qualquer tipo de instrumento, eu ganho mais um na rolagem. É uma habilidade básica. E aí vem a graça, que é o quê? Quando você vai se especializando. Instrumento musical. Então, toda vez que eu tenho a habilidade de instrumentista musical, certo? De musicista. Aí, toda vez que eu estiver fazendo uma questão com música, uma correlação com música na parte motora, eu tenho uma rolagem mais 2, eu sou um bardo. Tá pegando a visão? Tá alinhando o pensamento comigo? E aí tem a especialização, eu sou especialista em cordas. Então, se eu estiver tocando meu banjo, se eu estiver tocando minha parada ali, eu vou ganhar mais um ponto, por exemplo. Então, eu vou ganhar mais 3. Então, eu tenho habilidade motora de instrumento musical com cordas. Então, você vai aumentando o nome da habilidade ali, mas o radical dela ainda é o mesmo, é instrumento musical. Eu já tenho mais um adendo, corda. Então, se eu for tocar sopro, eu tenho o quê? Instrumento musical. Certo? Já fiz essas duas especializações. Então, se eu for tocar sopro, eu tenho mais 2 de buff. Se eu for tocar corda, eu tenho mais 3. Eu sou especialista em cordas. Se eu for tocar percussão, eu ganho mais 2. Se eu for tocar sopro metal, sopro madeira, mais 2. Porque você é instrumentista musical. E eu gosto dessa estrutura de desenvolvimento. Você parte de um princípio e esse princípio, mesmo que você pegue para fazer outra coisa, você ainda consegue ter uma vantagem. Isso eu falo porque, assim, por exemplo, se eu sou um desportista, certo? Se eu for praticar outro esporte e eu for especialista no futebol, eu não vou ser bom no outro esporte, mas meu corpo já é atlético. Eu já tenho uma predisposição para aprender o esporte. Eu já sei mais ou menos como funciona a biomecânica do meu corpo. Então eu sei que se eu girar de tal jeito no basquete, vai dar lesão no meu tornozelo, por exemplo. Então eu sei que eu tenho que girar assim, eu sei que para eu fazer impacto eu tenho que acertar o cara de lado, para eu conseguir correr eu tenho que correr de tal jeito, eu tenho que abaixar meu centro de gravidade para fazer tração. Coisas desse tipo, biomecânica. Então eu tenho essa informação motora do meu corpo, esse reflexo físico, beleza? Isso é só um exemplo, mas a mesma coisa para ferramenta. Então, por exemplo, se eu for trabalhar com ferramenta de perfuração, mas eu tenho instrumentos, com habilidade. Então, se eu for um cara de cordas, eu tenho instrumento, eu tenho mais um para fazer perfuração, corte e torque. Eu tenho mais um para conduzir veículo, temperatura e carga, de instrumentos engenhosos, instrumento de veículo, beleza? Agora, por exemplo, se eu for do time atlético, que nem eu dei exemplo agora de desportos, eu tenho desportos diferentes e eu tenho especialidades diferentes. Quanto mais específico for a minha habilidade, melhor eu vou ser naquilo. Tá? Em questões numéricas, eu só dei exemplo de mais 1, mais 2, mais 3, mas pode ser mais 1, mais 4, mais 6. E dependendo do grau que você for fazendo, pode aumentar para mais 20, mais 36, que é a divindade. Então, por exemplo, numa escalada eu sou divino. Eu consigo escalar até o céu escalando no vento. Meu Deus! Entendeu? Quero que vocês prestem atenção nesses conceitos de habilidade que eu estou passando para vocês. Por quê? É assim que funcionam as habilidades do meu universo e que eu penso. Tá? Se vocês tiverem uma contra-argumentação, podem falar comigo. Se vocês tiverem outras opções, e até por isso que eu criei só essas daqui de forma breve. Por quê? É simplesmente assim, você vai desenvolver primeiro o básico, que é, eu tenho habilidade de instrumentos, eu quero ser hábil com instrumentos, tá? E aí, eu quero ser, então, por exemplo, se eu quero ser um médico, certo? Um cirurgião no mundo mágico, tem seu valor. E se eu quero trabalhar com isso, eu tenho que ter aprimoração em instrumentos médicos, em corte, em perfuração, em tração, eu quero, sei lá, ser um cardiologista, piriri, pororá, por aí vai, beleza? A mesma coisa é válida para todos esses daqui, estilo de combate. Eu sou especialista em combate, então eu ganho mais 1. Eu sou especialista em combate desarmado, eu ganho mais 2. Eu sou especialista em combate desarmado solo, jiu-jitsu, por exemplo, eu ganho mais 3. Entendeu? E por aí vai. Se você colocar especialista em combate desarmado solo, os orcs vermelhos, mais 4. Os orcs vermelhos mutados com as minhas técnicas tal, mais 8, mais 10. Entenderam? Quanto mais especialista você for, melhor. Só que o cara que combate solo pode vir a enfrentar um cara que combate Muay Thai e ele entende a biomecânica de como funciona a junta, de como funciona a mecânica dele, de como ele faz tração, de como a massa funciona. E aí que tá o Martis MMA.
artes marciais mistas, beleza? Então a mesma coisa aqui, beleza? Para as lógicas funciona da mesma exata forma. Se eu tenho uma espacial, tipo, espacial ele vamos supor caminhoneiro. Ele tem habilidade lógica espacial. Ele tem o conceito de dirigir o veículo dele e encaixar ele em certas situações, tendo uma carga muito maior do que ele, só com a visão, a noção espacial dele. Ok? É aí que entra habilidades espaciais. Então ele tem conceito de dimensão, de direção, de proporção, de distância. Um caminhoneiro teria todos esses fatores aqui. E é um cara normal. O QI dele é aplicado nisso. A lógica dele tem muito disso. Um conceito espacial. Linguístico. Então você aprender, pronunciar, fazer sotaque, não parecer estrangeiro. Isso para roleplay é muito importante. E para um mestre que sabe explorar essas funções aqui, pode ser punitivo. Punitivo assim que eu digo, criar dificuldades, criar embates, sabe? Falar, você não tem habilidade linguística. Automaticamente você está numa cidade externa e os caras percebem que você tem sotaque do sul. E o sul está em guerra com o leste. A partir desse momento você está num problema. Exemplos. Tá? E caso você tenha proficiência linguística, você tenta ali, ouvir mais ou menos o sotaque do pessoal. Eu tenho qualidade na pronúncia e na expressividade. Então eu vou tentar me expressar como eles se expressam aqui, mesmo sendo do exterior. E tentar já entrar no meio deles. E aí você tem uma vantagem de mais 4 na rolagem, por exemplo. Mais 6. E isso para um gameplay, para um roleplay, é absurdo de cheatado. Porque você vai conseguir informação, vai se infiltrar, vai ter uma outra perspectiva da situação. Claro, vão ter habilidades que vão ser inúteis em certas situações. Então a grande maior parte das habilidades logísticas não são tão ativas, são mais passivas. Só que, por exemplo, se eu tenho uma questão de saber distância de longitude, então saber o quão distante está, quão longínquo está a situação, se eu sou um caçador e eu tenho essa habilidade passiva, todo tiro meu vai ser melhor. Porque eu tenho uma habilidade lógica de distância, eu consigo medir as distâncias perfeitamente. E conforme eu for um caçador, só tiro na lata. Precisão vem com isso. Entendeu? Além da habilidade lá de combate à distância. Então eu posso montar o kit com várias habilidades de vários âmbitos em prol de uma só função. Eu vou querer cumprir, ou até mais de uma função, me tornar um cara com um leque de oportunidades. Beleza? Então tudo isso, vamos supor, mesmo que eu, o jogador, não saiba sobre zoologia da mesa, não saiba o que aquele animal é, meu personagem pode saber. E aí eu tenho a habilidade naturalista, zoológico, e eu entendo mecanismos biológicos, ou tratamento. E se eu sei o tratamento que aquele animal demanda, então vamos supor, eu sei que tem um ponto específico do animal que ele se sente acariciado. Para eu domar esse animal, eu tenho vantagem. Eu consigo aplicar minha habilidade para domar animais nesse sistema. E eu consigo desenvolver porque eu quero ir atrás disso. Então, dentro dessas mecânicas que eu fiz aqui para vocês, vocês podem se desenvolver em vários escopos, tendo um escopo base. Então, se eu comecei sendo naturalista, eu quero ir ali para uma geologia, para uma botânica, para uma zoologia, mas eu quero mais zoologia. Só que eu ainda vou ter vantagem se eu quiser fazer algo com relação à botânica, vou ter um mais 1. A diferença é que eu sou especialista em zoologia, mas eu ainda sei o básico da biologia. Eu sei que o meu animal come aquilo, aquela planta. Eu conheço aquela planta porque meu animal come. Um animal que eu estudo mais, o estilo de animal que eu estudo mais. Isso é um ponto positivo para o roleplay, um ponto positivo para a mecânica do jogo e das habilidades. Beleza? A mesma coisa, habilidades biológicas. Se eu conheço metabolismo, independente da raça, então, por exemplo, se eu estudo metabolismo, certo? E eu sei que todo ser vai ter uma forma respiratória, uma forma de fluido digestivo, anatólise, né? Então, a forma anatômica ali. E você sabe como funciona isso. Você entendendo isso, você consegue entender o metabolismo de todos os seres. Às vezes você é mais especialista em respiração. Você é um cara ali que faz... E sua raça demanda de meditação, demanda disso. E aí você sabe lidar com tipos diferentes de componentes. Eu sou mais especializado em vaporização, em gás, em fumaça. E como que uma inalação faz diferença para a raça humana. Como que uma inalação faz diferença para uma raça selvagem. Beleza? Então esses conceitos estão subentendidos. E às vezes o jogador não precisa saber que ele precisa ir para lá. Mas conforme vocês forem jogando, vocês vão entender o quão roubado isso é. Existem outras habilidades bem mais específicas para cada raça, dentro das biológicas, que vão fazer você ter ativas.
Assim como nas lógicas vai fazer você ter ativas. Então se eu tenho, sei lá, memória eidética, certo? Se eu tenho memória eidética, o que eu vou ter aqui? Não vai ser nem linguístico, nenhum desses, vai ser analítico provavelmente. E aí, só que não está em métodos, não está em pensamento, não está em conceitos, não está em avaliação. Tá? Você consegue, no máximo, ter um pensamento ali de padrões, de dados, principalmente. Então, se eu quero ter memória eidética, eu vou para analítico, pensamento e dados. Eu consigo analisar dados, informações, e aí eu posso fazer uma especialização de dados cumulativos, de dados armazenados. Bem técnico, bem teórico, talvez, mas você tem uma memória eidética. E se você for um anão, que é uma raça que já soma com isso, você vai ter um fator aqui, ó, no comando, e aí você vai ter processamento e memorização. E o anão nisso daqui é cheatado, porque ele já tem naturalmente uma memória forte. Então, para você desbloquear esses fatores, é básico, que o seu atributo vai complementar isso. O subatributo erudição e o seu subatributo sabedoria. Beleza? Então, na hora de você montar o kit do seu personagem, até dentro dessas habilidades que estão listadas aqui, você vai ter uma qualidade, e para criar novas habilidades mais específicas, mais fomentadas para o seu personagem, você consegue explorar isso aqui. Tudo bem? Acho que eu me estendi um pouco. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o conceito de como funcionam as habilidades. Tá? E aí, eu vou seguir, além da lista de habilidades, para as origens delas. Porque toda habilidade tem uma origem. E tem de ter uma origem para ela ser funcional dentro do nosso universo. Ou ela é uma origem prática, então eu treinei aquilo, eu estudei, eu treinei, eu consegui desenvolver aquilo. E tem raças que só conseguem contrair habilidades assim. É natural, é intrínseco do meu personagem. Então, por exemplo, memorização. A habilidade de memorização para os anões tende a ser natural. Eles têm vantagem nisso, enquanto os orcs, os elfos principalmente, não têm. Os elfos são péssimos de memorização, naturalmente falando. Eles têm essa desvantagem, eles têm que praticar muito. E habilidades situacionais, que são aquelas habilidades que, mano, o personagem não desenvolveu, o personagem não tinha, mas ele aconteceu algo que ele veio a ter. Então, às vezes, ele foi abençoado e teve uma passiva eterna. Às vezes, ele se viu numa situação onde ele aprendeu a fazer aquilo, ele foi obrigado a escalar e começou a aprender a escalar ali. Então, uma situação criou a habilidade para o personagem. Tudo bem? Então, ambidestria. Às vezes, ele quebrou um braço que era o braço principal dele, e ele vai lá, começa a trabalhar com o esquerdo, e depois ele cura o direito e agora ele é ambidestro. Um exemplo cognitivo. Beleza? Evoluindo habilidades. Que é o que eu acabei de falar para vocês. Existem graus de habilidades. O grau mais básico é o genérico, instrumento. O grau de instrumento musical já é especialista. Eu sou especialista, eu sou musicista. A maestria é quando eu entro em sopro. Eu sou maestro, eu tenho maestro de sopro. Eu sou um cara agora focado em sopro. E aí, quando vem a quarto grau, é a composição, certo? E claro, dentro desses graus, você pode sim mudar os stats, você mestre. Então, se você acha que a campanha não vai durar tempo suficiente, as vantagens podem vir para o grau aqui. Até o grau composto. O que é o grau composto? O grau composto é, por exemplo, que eu dei exemplo, eu tenho o combate em pé do Chobi do Orc. Então é composto, porque eu estou me vinculando a um estilo de raça. Então está vindo de outra árvore, de outro sistema de habilidade. Então eu estou mesclando uma habilidade motora com uma habilidade biológica. Eu estou mesclando uma habilidade lógica com uma habilidade biológica. Eu estou mesclando uma habilidade motora com uma habilidade lógica. Isso faz total diferença. Ou até mesmo estou mesclando duas habilidades biológicas e fazendo elas serem compostas. Então eu estou mesclando duas habilidades que eu já tenho para transformar numa habilidade superior. Entenderam? Bem, espero que isso tenha ficado claro. E aí tem a evolução. Então eu mesclei essas duas e fiz algo novo. Entendeu? E estou desenvolvendo algo que é uma junção melhor do que aquilo que era anteriormente, até se transformar no grau 6, que é algo único. Algo que ninguém faz no universo. E isso já está chegando no grau 6 ali, que é um dos maiores graus da mesa. Até chegar no grau 7, que é o grau essencial. Então aquilo e você é um só. Você e aquela habilidade em específico se tornou tipo parte, não é do seu kit, mas parte do que você é. E aí a gente já está entrando num outro aspecto, numa outra coisa. Tá? E é o que a mesa está fomentando para vocês. Então vocês têm a utilização, tá, das habilidades. Então como você aprende
formas diferentes de usar a habilidade. Quando você explora as características da sua habilidade, quais são os cenários que elas podem ser exploradas, quais são as situações que elas podem ser aplicadas, faz total diferença na evolução do grau da habilidade. Beleza? Espero que isso tenha ficado claro. A teorização, tá? Quanto mais conhecimento você busca sobre aquele tipo de habilidade, quanto melhor você consegue buscar aquela habilidade, quanto mais você pensa nela, quanto mais você destrincha ela e busca conhecimento sobre a sua própria habilidade, mais fácil é de evoluir. Iluminação. Às vezes você tem um clique. Seu personagem não estudou, você não testou algo diferente, mas você fala, e se eu fizesse de tal forma? E se eu testar isso daqui? E se isso daqui funcionar? E pronto. Iluminação. Você consegue ter um insight daquela situação. Beleza? Listagem de skills. Combativa. Aqui, né, já vai para um outro tema. Eu acho que esse daqui eu vou abordar depois. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido como funcionam as habilidades no universo. Acho que ficou um pouco mais extenso do que os demais, mas é uma coisa mais complexa ainda. Ainda está em desenvolvimento, então preciso de feedbacks, preciso que vocês pensem em outras habilidades dessas das quais eu já falei, que estão aqui listadas para vocês. Espero que tenha ficado claro como funciona o sistema até de stats, porque eu não defini ainda os stats, porque eu tenho que fazer o contrabalanceamento geral da mesa. Tudo bem? Muito obrigado. Espero que tenha sido claro para vocês, com os exemplos, com as situações. Muito obrigado. Tchau, tchau.